Agora vamos ficar todos de pé para ler a Bíblia. Abra sua Bíblia no Salmo número 115. Salmo número 115. Vamos ler a Bíblia do versículo 12 ao final. Salmo número 115, do verso 12 até o verso 18. A Bíblia diz assim: de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela palavra que o Senhor deixou para nós. Obrigado por esse momento em tua casa, em que temos diante de nós a tua palavra, a verdadeira fonte de alimento que sustenta a nossa vida, que nos mantém de pé. É a tua palavra, o verdadeiro alimento. E é dela que queremos receber essa noite, segundo a tua vontade, segundo o teu propósito. Ministra verdades ao nosso coração, Pai. Verdades que libertem do engano, libertem, ó Deus, de todo erro. Só a tua palavra tem este poder. Por isso o que queremos mesmo é ouvir tua voz, Pai. Nós não estamos interessados em vozes humanas, de doutrinas humanas, de histórias de homens. O que queremos, Pai, como ovelhas do Senhor, ouvir a voz do bom pastor, pois nós conhecemos a tua voz, somos tuas ovelhas. Fala conosco, nos alimenta, Pai, e nos conduz a pastos verdejantes esta noite, para que a tua palavra sirva de alento aos nossos corações e dê direção às nossas vidas. É o que eu te peço, entregando a minha vida em tuas mãos, porque preciso da tua unção, sem a qual não posso ministrar a tua palavra. A unção do Senhor, a unção do Espírito Santo, para que eu venha com poder falar aos corações, quebrando as barreiras e os impedimentos, para que nós possamos ouvir tua voz nesse lugar. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esse salmo, no versículo 17, traz uma afirmação verdadeira, tremenda. Diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Os mortos não louvam o Senhor. Tem algum morto aqui essa noite? Está quase, né? Tem alguns que estão quase mortos, né? E não conseguem abrir a boca para louvar, eu imagino que está morto, né? Eu vejo alguém no louvor de boca fechada, eu penso, será que morreu? Dá vontade de chegar do lado e balançar. Está vivo, irmão, né? Porque diz a Bíblia que os mortos não louvam. Os mortos não têm essa capacidade. Porque Deus é o Deus dos vivos, irmãos. Nosso Deus está vivo, você crê nisso? Nós servimos a um Deus vivo, o único que ressuscitou, Jesus Cristo. Você conhece Jesus? E onde está Jesus agora? Jesus está vivo. E a Bíblia diz que Ele está vivo e Ele intercede por nós. Além de vivo, está atuando, está se movendo, está trabalhando. Então nós que servimos a um Deus vivo, temos que estar muito bem vivos para podermos adorá-lo. E Ele só pode ser adorado de verdade por pessoas vivas. Jesus disse que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas vivas, pessoas que têm vida e que podem adorar ao Senhor. Um Deus bendito, que deve ser também bendito,
por pessoas benditas. Você é bendito do Senhor? Você é bendito no sentido de você foi abençoado pelo Senhor? Quem de nós aqui foi abençoado pelo Senhor? Por que você foi abençoado pelo Senhor? Não vai me dizer que você ganhou uma casa, um carro, que isso aí não é bênção, não. A bênção verdadeira é a salvação. Tem algum salvo aqui essa noite? Amém? Então você é um abençoado do Senhor, porque você foi salvo da morte, do inferno. A Bíblia diz que antes de sermos salvos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Cristo é a vida, e a vida veio a nós, e ela trouxe vida para nós, e a morte foi embora. Antes estávamos mortos, e ainda hoje há pessoas mortas, embora vivas, embora respirando, espiritualmente estão mortas. E essas pessoas, a Bíblia diz, não têm a capacidade de louvar. Mas você que foi abençoado por Deus, com a vida que Ele te deu, e como disse Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta vida foi dada a você. Então você ganhou a bênção do Senhor, você se tornou um bendito do Senhor. E Deus é abençoador, Deus é bendito também. Mas só quem pode bendizer ao Senhor é quem também foi bendito por Ele, não é? Então, independente do que os outros fazem, independente das circunstâncias da vida, nós que estamos vivos, porque recebemos vida do Senhor, precisamos louvar ao Senhor. Precisamos bendizer ao Senhor. A nossa boca deve ser um instrumento de bênçãos. Deus não nos chamou para amaldiçoar, Deus nos chamou para bendizer. Você crê nisso, meu irmão? Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Bendizer ao Senhor, louvar ao Senhor. E para isso, Ele te deu o único pré-requisito, estar vivo. Porque diz a Bíblia que os mortos não podem louvar. Antes, quando você estava morto nos seus delitos e pecados, você não tinha a menor condição de louvar ao Senhor. Mas agora, você pode louvar, porque Ele te deu vida, e agora com a vida que Ele te deu, você tem boca, você respira, você pode certamente louvar ao Senhor. Então, se nós entendermos isso, temos que entender também a razão de estarmos vivos. Veja, amados, por que nós nascemos e vivemos? A Bíblia responde a essa pergunta dizendo que todos nós fomos criados para louvor da glória de Deus. A razão da criação é louvar ao Senhor. A razão da criação é bendizer ao Senhor, exaltar ao Senhor, por todos os seus feitos, por todas as coisas maravilhosas que Deus fez, e fez muito bem. Tudo que Deus faz muito bem, não faz? Mas nós temos que bendizer. Mas o pecado nos tirou essa possibilidade. Porque o pecado trouxe a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado trouxe a morte. Todos então estávamos mortos nos delitos e pecados. Mas quando houve salvação, ganhamos a condição de novo de fazer aquilo para o qual fomos feitos. Louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, adorar ao Senhor. Então, se nós aprendemos isso e entendemos que Ele nos deu vida para que hoje a gente possa louvar ao Senhor, nós temos de verdade que louvar a Deus. E louvar não se resume aos 30 minutos que nós temos aqui no culto. Concorda comigo? A vida de um salvo tem que ser uma vida de louvor e de adoração. Deus disse que Ele está procurando adoradores. Ele não está procurando músicos. Entende isso, a diferença? Deus não está procurando músicos, Deus não está procurando cantores, Deus está procurando adoradores. E todos nós podemos ser adoradores, sim ou não? Podemos? Ah, mas eu não sei cantar, mas você pode adorar. Ah, eu não toco nada, mas você pode adorar. E a condição para isso é estar vivo, e Ele te deu a vida. Então adorar deve ser parte da nossa vida. E quando nós adoramos ao Senhor, bendizemos o seu nome, exaltamos os seus feitos, nós revelamos nosso Deus. Então nós devemos fazer isso até levar outras pessoas a fazer também. Veja, um dos grandes componentes da nossa evangelização, amados,
é a nossa própria adoração pessoal. Como você vai levar alguém a crer em Jesus se ela não vê em você que você de fato o adora? Veja, você pode pregar muito bem sobre Jesus. Você pode pregar teologicamente bastante correto sobre quem é Jesus, sobre a salvação, sobre o perdão dos pecados e tal. Mas se você não adora Jesus, como é que você vai passar isso para outra pessoa? Então a gente pode resumir que a pregação do Evangelho também é levar outras pessoas a adorarem a Deus, mas adorarem como eu também adoro. Você não leva ninguém a um lugar onde você ainda não foi. É ou não é, irmãos? Você não consegue colocar ninguém, conduzir ninguém a um lugar que você ainda não presenciou, que você ainda não experimentou. Então, quando compartilhamos o Evangelho, temos que compartilhar daquilo que vivemos. E a vida de quem crê no Senhor deve ser uma vida de adoração a Deus. Porque reconhecemos que estávamos mortos e agora estamos vivos. Os mortos não podem louvar, é o que diz a palavra do Senhor. Então, nós temos que fazer as pessoas reviverem. E a única coisa que faz alguém reviver é o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. É só o Evangelho, a boa nova, que traz vida. Alguém pregou para você o Evangelho, não foi? Por isso você diz, eu sou salvo por Jesus. Porque alguém levou essa vida até você. Alguém que adorava a Deus te deu condição de agora também adorá-lo. Então, nós temos que abraçar também essa missão. Por quê, queridos? Nós estamos a cada dia chegando mais próximos do dia da nossa morte. Ninguém gosta quando eu falo isso, né? Está todo mundo me olhando com a cara feia. É mentira isso? Cada dia que você vive, você está chegando mais perto da sua morte. Tá ou não dá? O tempo está passando. Você sabe que dia vai ser a sua morte? É melhor nem saber, não é? Mas uma coisa é certa, ela virá. Virá ou não? Virá. A morte da carne, ela virá, certamente. E um dia chegaremos à condição de estarmos também em silêncio. E quando esse silêncio chegar, o versículo 17 do Salmo diz que ninguém pode adorar o Senhor. Então, olha o problema que eu coloco diante de você. A hora de adorar é quando, irmão? É agora, não é depois. Você não sabe se vai ter depois. A hora de servir a Deus é agora. A hora de se alegrar no Senhor é agora. A hora de desfrutar da adoração é hoje, é agora. Porque caminhamos para o dia do silêncio. Um dia virá o silêncio, em que nada mais teremos para falar. A morte chegará, e os mortos não podem louvar. Então, o dia de louvar é hoje. E essa palavra é para o crente que não tem louvado ao Senhor. Que mesmo vivo, mesmo tendo recebido dele vida, ainda abre a sua boca para reclamar, para resmungar, não é? Para desdenhar que as coisas que Deus está fazendo. Então, o tempo de louvar é o tempo em que você está vivo. Irmãos, se soubéssemos hoje que vamos morrer daqui a uma semana, daqui a um mês, o que você faria para recuperar o tempo perdido, hein? Certamente identificaria na tua vida um monte de coisas que você deixou de fazer, um monte de coisas que você estava programando e que você achava que ainda daria tempo de fazer, e de repente viu que o tempo não seria mais suficiente, e aí correria para fazer um monte de coisa. E será que o louvor se enquadra nisso? É agora o tempo de louvar, irmão. Não é depois. O tempo de adorar é hoje. E adorar não tem nada a ver com música. Música é um dos componentes da adoração. Quando eu falo de louvor e de adoração, não estou falando só de música. Eu estou falando de vida, de prazer, de alegria, de bem-dizer, de não reclamar, de exaltar, de agradecer, de louvar, tudo pelo que o Senhor faz, de considerar que é bom tudo aquilo que Ele realiza, mesmo as coisas que eu não gosto. É essa adoração que tem que começar na nossa vida.
enquanto é tempo dela começar. Porque haverá um dia em que só o silêncio restará, e a gente não pode perder esse tempo, porque, irmãos, não sabemos quanto tempo nós temos ainda. Veja, os ímpios, os que não conhecem a Deus, aqueles que nos rodeiam, e você certamente tem muitos aí no seu relacionamento, eles não podem louvar. A Bíblia diz que estão mortos. Não tem condição de louvar ao Senhor. Por quê? Estão mudos completamente para as coisas de Deus. Não abrem a sua boca para exaltar o Senhor, mas também não o conhecem plenamente. Quem pode melhor falar de Deus do que aquele que o conhece? Você consegue falar alguma coisa de alguém que você não conhece? Por incrível que pareça, tem gente que faz isso, mas é o fofoqueiro, né? O fofoqueiro faz isso, ele fala de alguém que ele não conhece. Ele ouviu falar, passa para frente, conta para outro, vai para um, vai para outro, né? Mas isso é doido, né? É fofoqueiro. Está endemoniado. Ele fala de quem ele não conhece. Porque o normal, a gente não consegue falar algo de quem a gente não conhece. Mas quando você conhece alguém, você não consegue falar dessa pessoa muito bem? Quando você conhece as suas características, a sua personalidade, você não consegue falar muito bem dela, daquilo que você conhece a respeito dela? Ninguém consegue louvar a Deus se não conhecê-lo, irmãos. Uma das evidências de que nós o conhecemos é o louvarmos. Porque quem conhece a Deus, louva o Senhor. Quem conhece a Deus de verdade, louva o Senhor, irmãos. Isso é uma verdade. E essa diferença, ela deve ser percebida na nossa vida. Veja o versículo 18 do Salmo que a gente leu. Diz assim: nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Ele diz no verso 17, os mortos não podem louvar, mas nós, quem somos nós? Os cristãos, os de Deus, o povo de Deus, os que conhecem o Senhor. Nisto se inclui o salmista. Ele diz, nós temos que ser diferentes. Ele diz, olha, os mortos não podem louvar. Eu não posso esperar nada de um morto. Mas nós, nós temos que ser diferentes. Nós bendiremos. Há quanto tempo nós vamos bendizer? Desde agora e até sempre. Eternamente. Por toda a vida. Nós precisamos mostrar esta diferença, irmãos. No coração, na boca, no testemunho e na ação. Assim deve estar o nosso louvor. Não só de música, mas de vida. Não só de viver cantando louvores. Irmãos, conheço gente que canta louvor e que não é crente, irmão. Sabia disso? Você conhece gente que canta louvor e que não é crente? Eu conheço. Que acha bonito, mas não é crente. Não conhece Deus, está morto nos seus pecados, mas está louvando. E agora? Quando o Regis Danese fez aquela música do Zaqueu, meu Deus, até em botequim, em boate, cantou aquela música. É ou não é? Foi ou não foi? Você lembra disso? Passava em todo lugar, tinha gente lá, como o Zaqueu, né? E tal. E vai, assim que vai. Mas isso não quer dizer que a pessoa o conheça e o adore. Então o louvor, a adoração devem estar ampliados para todos esses sentidos, de coração, de mente, de bem-dizer, de vida, de alegria, de satisfação, de contentamento. Uma pessoa descontente, ela não consegue manifestar alegria naquilo que fala. Todas as vezes que ela abre a boca é para manifestar o seu descontentamento, para manifestar a sua insatisfação, manifestar as suas frustrações. Assim é uma pessoa descontente. Só que a Bíblia diz para nós que nós temos que ser contentes. O apóstolo Paulo ensina lá em Filipenses 4, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter fartura e sei ter fome, passar necessidade. Aprendi a viver contente. É isso que é adoração, irmão. É isso que é louvor. Não é alegria motivada por coisas boas que acontecem. Isso qualquer um pode ter. Qualquer ímpio tem. Bebe umazinha, fica alegre. Ganhando bicho, fica alegre. Qualquer um pode ter isso. Agora, quando perde alguma coisa, entra em depressão. Não é assim, irmão? Mas nós bendizemos o Senhor. Desde agora e para sempre.
Essa deve ser uma diferença na nossa vida, porque somos benditos do Senhor. Veja o que diz o verso 15. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Bota na sua cabeça que você é bendito do Senhor. Eu estou falando para o salvo essa noite, amém? Para o salvo. Você é bendito. Deus bendisse você, abençoou você. Foi isso que Deus nos fez ao nos dar salvação. E característica de um bendito é falar como um bendito, é agir como um bendito, né? Mas impressionante é que tem gente que está na igreja e age como maldito. E você olha assim, que cara maldito, que irmã sem vergonha, né? Por quê? Porque a coisa que fala, a atitude que toma, não é a atitude de uma pessoa bendita. Só abre a boca para reclamar, só abre a boca para desdenhar dos outros, só abre a boca para botar intriga, para botar um irmão contra o outro, para inventar fofoca. O que é isso? Não foi para isso que você foi salvo. Você é bendito. Você deve bendizer ao Senhor e bendizê-lo todos os dias e todos os momentos. Veja, e Ele tem nos abençoado. Veja, antes do salmista chegar nesse ponto do Salmo, veja o que diz o versículo 13 e o versículo 14. Ele abençoa os que temem o Senhor. Aí começa um problema, que muita gente, apesar de estar na igreja, não teme ao Senhor. E aí não é abençoado, não é? Mas Deus abençoa os que temem, tanto pequenos quanto grandes. Para Deus não há distinção de tamanho de gente. Para Deus não há distinção de classe de gente, não há distinção de raça de gente, não há distinção de posição social de gente. Quem teme ao Senhor é abençoado. E a bênção de Deus não torna alguém grande ou pequeno. Uma pessoa pequena também pode ser abençoada. Ou seja, um pobre também pode ser abençoado, mesmo sendo pobre. Um rico também pode ser abençoado, mesmo sendo rico. Tanto grandes quanto pequenos que temem ao Senhor são abençoados, irmãos. Bênção de Deus não está atrelada a valores materiais. A gente tem que tirar isso da cabeça. E é uma das evidências aqui que eu acabei de ler para você, tanto pequenos quanto grandes. Qualquer condição, qualquer situação, os que temem ao Senhor são pessoas abençoadas. Você pode ver uma pessoa que não tem um tostão no bolso, mas é uma pessoa abençoada. O problema é que na cabeça de alguns custa acreditar isso, que você pode não ter um tostão e ser abençoado. Irmãos, não depende do que temos, mas depende do que somos. Do que somos. O que somos é muito maior do que aquilo que temos. O que temos é passageiro, o que somos é eterno, é para sempre, entendeu isso? Então a gente precisa entender o que Deus está dizendo, que Ele abençoa. E o versículo 14 diz, o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Deus, quando abençoa, Ele não abençoa contadinho, não é? Ele abençoa mais e mais. E a bênção se estende às gerações. As gerações futuras são abençoadas. Você que é bendito do Senhor, essa bênção precisa passar de geração para geração. Mas você precisa aprender a louvar e adorar e bendizer o Senhor. Irmãos, eu vejo muitas pessoas sofrerem derrotas porque não conseguem louvar ao Senhor, nem bendizer, nem adorar quando as coisas vão mal. Só conseguem fazer isso quando as coisas vão bem. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que a gente tem que fazer isso sempre, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre, independente do que acontecer. Veja, do versículo 12 ao versículo 14, se você contar aí, Deus vai falar de 4 vezes sobre bênção. A partir do versículo 12, olha, de nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Arão, abençoará a casa de Arão, abençoa os que temem. 4 vezes o Senhor fala a bênção, bênção, bênção. Assim é com o nosso Deus, irmãos. Bênção, na presença de Deus, bênção. Pensa em quem você era. Você estava morto nos seus pecados. Você estava afastado de Deus. Você não tinha Deus nesse mundo, você não tinha ninguém, não tinha esperança, não tinha nada. E o Senhor perdoou os teus pecados. Não importa o tamanho nem a natureza deles. Ele apagou simplesmente o teu passado e te deu uma nova vida.
gerou você novamente para que você vivesse agora de acordo com a vontade dele. Tudo isso foi operado na salvação, que é bênção maior do que essa, irmão. Essa bênção é maior do que qualquer coisa que você possa adquirir nesse mundo. Não existe bênção maior. Não existe. E o Senhor nos abençoa continuamente dessa forma. Então eu creio que quando a gente de verdade se converte, por que eu falo tanto assim em de verdade? Porque, irmãos, sinceramente, como diz a Bíblia, muitos são chamados, poucos escolhidos. Convertidos nas igrejas hoje, nós temos muito poucos, irmãos. Nas igrejas, de uma maneira geral, você tem muita gente lá dentro, você tem muita gente fazendo muita coisa, mas gente convertida, que saiu das trevas e foi para a luz, e como diz a Bíblia, nele não há treva nenhuma, não vive na prática do pecado, porque está na luz. Pecado é um acidente na sua vida e não uma rotina de vida. Você tem poucas pessoas convertidas verdadeiramente, de verdade convertidas ao Senhor, nas quais se operou a salvação de Deus, obra do Senhor. Ninguém salva a si mesmo. Quando somos salvos, foi Deus que nos salvou. Porque o nosso pecado é tão sujo, independente do seu tamanho, que só Deus consegue limpar. Nenhum de nós consegue limpar o próprio pecado. Então, se Deus não o fizer, permanece sobre nós essa mancha. Mas Deus, quando limpa, limpa de tal ponto que não aparece mais a mancha. E Ele ainda diz, dos teus pecados não me lembro mais. Eles são simplesmente apagados e removidos, porque você tem uma nova vida pela frente. É uma oportunidade nova que ninguém dá, mas Deus dá. Deus é o único que dá essa oportunidade. Nós, seres humanos, não conseguimos. A gente dá uma chance para a pessoa, mas sempre fica aquela coisa na cabeça, né? De vez em quando vem. Não é assim que funciona? Mas Deus apaga completamente. Por isso, quando a gente se converte de verdade, eu posso dizer que começa o salmo da nossa vida. A vida de adoração começou. A vida de louvor começou. A vida de exaltação ao Senhor começou. Mas a maioria de nós, como não nos convertemos, não conseguem adorar o Senhor quando as coisas estão ruins. Só conseguem quando as coisas estão boas. Quando tudo está bem encaminhado, quando tudo está acontecendo a contento, o sorriso está estampado. Mas quando as coisas não vão bem, a gente para de louvar. E aí eu digo, morreu? Parou de louvar por quê? Está morto? Esqueceu de enterrar? Porque enquanto está vivo, você tem que louvar. Amém, irmão? Enquanto está vivo, você tem que bendizer. Você tem que exaltar ao Senhor. Você crê na Bíblia? A Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, por que uma coisa ruim vai me impedir de louvar? Se eu sei que todas as coisas, de alguma maneira que eu desconheço, hão de cooperar para o meu bem, porque sei que fui chamado por Deus e amo ao Senhor. Então, aquilo que eu não entendo e não gosto, também vai cooperar. Então, em tudo há um motivo para louvar, mas para louvar tem que estar vivo, irmão. Irmãos, tem alguns de nós que estão mortos, embora estejam aí respirando do seu lado, mas estão espiritualmente mortos, porque não conseguem entender o que é o louvor e adoração ao Senhor. O cansaço, as dificuldades, as lutas, isso são coisas da nossa vida. Jesus advertiu, no mundo passais por aflições. Você já viu quantas vezes eu repito esse versículo aqui? No mundo passais por aflições. Parou aí o versículo? O que ele diz depois? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. O que é esse ânimo, senão o nosso louvor? Ele diz, é como se ele estivesse dizendo, continua louvando, porque eu venci. Olha, continua animado. Não deixa cair o teu semblante, não deixa você ficar entristecido, não deixa você ficar arruinado. Mantenha o ânimo, mantenha a cabeça erguida, mantenha o peito para fora, não é? Mantenha esse ânimo, porque eu venci. E essa vitória que eu conquistei, estendi a você ao te salvar. Você é salvo pela minha vitória. Você já parou para pensar, por que você é salvo, irmão?
Você é salvo porque Jesus venceu na cruz. Porque ele foi até o fim. E lá disse, está consumado. Pronto, está aí a tua salvação. Então o ânimo precisa continuar. Mesmo nas lutas, nas aflições, mesmo quando as coisas não são o que a gente quer, mesmo quando o cansaço vem, mesmo quando vêm as lutas dessa vida. E isso não pode interromper a nossa adoração. Leia comigo um texto em Isaías 40. Isaías capítulo 40 também é um texto que eu cito bastante, todos vocês já conhecem, mas é sempre bom ler mais uma vez. Isaías capítulo 40, do versículo 28 até o 31. Diz assim, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso aqui é Deus que faz na gente, irmãos. Quando decidimos esperar no Senhor, confiar no Senhor, esperar no sentido de manter a esperança, de manter a confiança, de saber que embora esteja difícil, não está perdido, de saber que o Senhor está cuidando de nós. Ele diz, olha, os moços estão cansados, os jovens estão cansados, a vida tem cansado muita gente, mas quem espera no Senhor renova as suas forças. Quem espera no Senhor sobe com asas como se fosse uma águia, voa mais alto e mais alto, porque espera e confia no Senhor. Irmãos, isso tem que ser uma verdade na nossa vida. Você vai renovando as suas forças à medida que você louva. Você espera, você renova. Renova cada dia as forças na presença do Senhor. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quem faz isso? Deus. Mas para que isto ocorra, qual a tua participação? Esperar confiantemente no Senhor. Esperar com alegria no Senhor. Esperar louvando, bendizendo, falando bem do Senhor, entende? E à medida que você vai fazendo isso, as suas forças vão se renovando. Veja, irmãos, eu não estou aqui ensinando a você uma receitinha de autoajuda, mas é uma verdade que até a ciência comprova. Uma pessoa que vive reclamando, que vive resmungando, vive falando mal de todo mundo, essa pessoa está condenada a morrer cedo, sabia disso? E aí, quanto mais ela reclama, mais desanimada ela fica. Já viu isso? Quanto mais ela se volta contra tudo e contra todos ao seu redor, mais isolada ela fica, mais deprimida ela fica. Ela não quer ver ninguém, ela não gosta de ninguém, ela só fala mal da vida, fala mal de tudo. Mas sozinha ela permanece, mais fraca ela se sente. Daqui a pouco você chega para ela, cadê você? Ah, estou cansado, não aguento nem sair da cama. Por quê? Agora a pessoa que canta, que louva, tem até um ditado aí, não tem, irmão? Quem canta, seus males espanta. De certa forma é verdade, irmãos. É verdade. Não apenas cantar, como diz o ditado, mas adorar. Quando você adora, você espanta o mal, de verdade, sabia disso? Você sabia que Satanás era um adorador? Hein, irmão? Por que ele virou Satanás, irmãos? Pensa nisso. Ele era um adorador. E aí? Parou de adorar. Agora ele é um reclamador. Ele é um resmungador. Imagina o Satanás reclamando o dia inteiro, sabia? Ah, como eu queria ser Deus. Mas ele vai ver, eu vou me vingar, eu vou destruir essas pessoas, eu vou acabar com esse mundo, não sei o quê. A pessoa assim, né? Satanás é assim. Tem gente assim, igualzinho Satanás. Fica em casa maquinando, com um jeito de mostrar para o mundo que eu existo, que eu não sei o quê, que eu sei lá, alguém vão ver comigo, não sei o quê. Caramba, isso é um sósia do diabo. Não é mesmo? Mas quando você louva, quando você adora, tudo isso muda. O mal é espantado mesmo.
Porque veja, quando o diabo vê uma pessoa igualzinha a ele, com as mesmas palavras, com os mesmos pensamentos, o que ele faz? Ele pula na pessoa, né? Mas quando ele chega perto de uma pessoa, encontra a pessoa louvando, adorando, bendizendo, olha, irmão, eu imagino o dia que o diabo ficou mais danado da vida, foi quando ele viu Jó. Lembra aquela aposta do diabo com Deus, né, sobre Jó? Ele estava certo que Jó ia virar um desgraçado, que ia blasfemar, que ia xingar todo mundo. Mas eu imagino o diabo revoltado com Jó, irmão. Você imagina isso? O diabo fez de tudo para acabar com Jó, fez de tudo para ver Jó xingar um palavrão, mas não conseguiu. Imagina que o diabo xingou todos os palavrões do mundo ali, né? Indignado com Jó. Eu queria perguntar para você essa noite: você tem deixado o diabo indignado ou tem deixado ele feliz? Pensa comigo. Talvez ele não estou dizendo que ele está possuindo você, não. Não, mas de repente ele está feliz com você. Porque ele está vendo você xingar palavrão, está vendo você reclamar, está vendo você blasfemar de Deus. O que o diabo mais quer? Ver gente blasfemar, porque ele é o blasfemador, ele é o acusador dos irmãos, ele adora ver você fazendo uma fofoca dos outros, ele adora ver você falando mal dos irmãos, ele adora. E aí eu pergunto, irmãos, nós estamos agradando ao diabo? Estamos deixando o diabo feliz? Pensa bem. Mas você tem uma oportunidade de fazer o diabo furioso, adorando a Deus. Mesmo com as coisas dando errado, você glorificando ao Senhor. Mesmo com as coisas não sendo como você queria, mas você dizendo como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu tenho certeza. Quando você diz o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor, como falou Jó. Aí o diabo fica furioso. Mas quando você embarca na dele e fica, realmente eu não sei, esse negócio de Deus não está certo não, nem sei se Deus existe. Pronto, aí o diabo maravilhado com você, né? Maravilha. É isso, irmãos, que a gente tem que aprender. Quer espantar o mal? Adore ao Senhor. Quer espantar? Resista ao diabo. A Bíblia diz, resista ao diabo, ele fugirá de você. Como é que você resiste ao diabo? Imagina para mim, como é que você resiste ao diabo? Eu sou pequenininho, do tamanho de um botão. Como é que eu vou resistir a um ser daquele todo-poderoso, que é muito maior e muito mais forte do que eu? Eu posso resistir a ele, querido, como eu posso também me render ao Senhor. Por isso a Bíblia diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, ele fugirá de você. É pela vontade livre que Deus te deu, você é livre para decidir a quem você quer se sujeitar. Se você se sujeitar a Deus, automaticamente você resiste ao diabo. Mas se você não se sujeita a Deus, nunca vai conseguir resistir ao diabo. E o diabo é muito mais forte que você, entende? Ele é muito mais forte e poderoso que qualquer um de nós. Não vem com essa de super crente, não, que faz Hadouken no diabo. Não, não adianta. Isso é palhaçada, irmão. Não dá mesmo. O diabo é muito mais forte que a gente. Mas quando eu me submeto a Deus, aí Deus bloqueia a ação do maligno, entendeu? E eu me submeto a Deus dizendo, o Senhor é bom, eu adoro o Senhor, Senhor, eu te agradeço por tudo. Tá ruim, eu agradeço. Eu disse, Senhor, eu agradeço, eu não sei o que está acontecendo não, está uma porcaria tudo aí, mas eu agradeço ao Senhor, porque eu sei que o Senhor vive e no final vai se levantar nessa história. Eu não entendo nem o que está acontecendo com a minha vida, mas eu sei que o Senhor deu, o Senhor pode tirar, mas bendito é o Senhor. Porque o diabo fica doido quando você fala isso. Ele enlouquece, porque ele mais queria que você se submetesse a ele, se submetesse ao jugo dele e não ao de Deus. Que você se juntasse a ele no time das reclamações, no time das invejas. O diabo é um invejoso. O diabo é um invejoso, irmão. Ele queria ser Deus. Não é? Ele é doidinho para você se juntar a ele, mas quando você se submete a Deus, submeter-se a Deus, como diz a Bíblia, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Você quando faz isso, o diabo não tem nada para fazer contigo, queridos. A gente precisa aprender essa lição. Nada pode tirar
esse louvor da nossa vida, essa afirmação, como foi essa que nós falamos aqui de Jó. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Essa afirmação cala a boca de Satanás. Ela se submete a Deus, porque ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. O Senhor é dono de tudo. Quem te deu o fôlego da vida? Foi Deus. Se ele quiser tomar, pode tomar. Concorda? Pode. Então, eu me submeto a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo. A única maneira de resistir ao diabo é adorar a Deus, irmão. É adorar. Quando você adora, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Ele tenta, ele vai tentar sempre, vai tentar até o final. Mas ele não é vitorioso sobre você. Porque ele vai chegar em você e vai encontrar um adorador. E é isso que a Bíblia afirma também em Romanos. Abra comigo Romanos capítulo 8, versículo 35. Quando a tal ponto você se submete ao Senhor, a tal ponto o adora, o louva, ninguém pode te separar de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 35 em diante. A maior declaração de Paulo dessa sua convicção. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será uma tribulação? Será uma angústia, um sofrimento? Será uma perseguição? Será o passar fome? Será o não ter uma roupa para vestir? Será passar por um perigo, a ameaça de uma espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É como Jesus disse: eu venci, tenha bom ânimo, porque eu estou bem certo. Aí ele faz a declaração maravilhosa. Esta certeza, a fé é a certeza. E Paulo, quando dizia isso, ele dizia: eu estou bem certo. Eu estou absolutamente certo, absolutamente convicto. Não há um pingo de dúvida no meu coração de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, ou seja, nem Satanás e os seus demônios, nem as coisas do presente, nem as coisas que ainda vão acontecer no futuro, nem os poderes, nem qualquer altura, nem qualquer profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa convicção é que caracteriza um crente verdadeiro. Um crente verdadeiro, ele não é um crente sazonal, ou seja, um crente que anda de acordo com o tempo. O crente verdadeiro, ele é crente em todos os momentos, da mesma forma. Porque ele não tem dúvidas, ele tem certezas, ele tem convicções. Ele sabe que não há problema que possa separá-lo de Deus. Não há uma fome, não há uma nudez, não há um demônio, não há um principado, não há uma altura, uma profundidade, não há um afastamento, não há lugar nenhum que ele possa ficar sem a presença do Senhor. E ele sabe que não há nada que possa separá-lo do amor de Deus. O amor que te salvou. Você já ouviu dizer na Bíblia que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho? Por que ele deu o seu Filho? Porque ele te amou. Você acredita que Deus te ama? Então você tem que amar a Deus também. E esse amor, não há nada que vá te separar dele. Então não é um problema, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, um câncer, que vai fazer com que esse amor acabe. Nada pode te separar desse amor. Então, se você tem a certeza que tinha Paulo, a convicção que tinha Paulo, você não pode louvar ao Senhor por isso? Você não pode bendizer ao Senhor por esta certeza que você possui, de que não há uma criatura nesse mundo, não há um demônio nesse mundo que possa fazer Deus parar de te amar. Por isso o amor que salva é o amor que te mantém salvo. O amor que te conquista é o amor que te mantém conquistado. O amor que te conquista e te separa é o amor que te mantém protegido, irmãos. Não há nada que possa me separar do amor de Deus. Se isto não for uma razão para louvar o Senhor, que outra razão há? Para adorar a Deus, que outra razão há?
Se eu quero adorar, eu preciso lembrar desse amor. Eu preciso ter a convicção de quem eu sou, de quem eu fui, de quem eu era. Eu preciso ter a convicção do que Deus faz por mim. Eu preciso ter a convicção de como Deus é misericordioso, de que eu não mereço nada do que eu tenho, de que eu não mereço ser o que eu sou, de que eu não mereço honra, de que eu não mereço nada. Mas tudo o Senhor tem me dado. Esta convicção desse amor, desse cuidado, que mesmo quando eu não cuido tanto de mim, o Senhor ainda cuida. Essa convicção tem que ser a razão do louvor. A convicção de saber que Ele salvou um pecador como eu era, afastado de Deus, que debochava de Deus. Essa convicção tem que ser a suficiente para que a minha vida seja uma vida de louvor ao Senhor. Louvor. Então, o que está faltando para a gente começar a fazer isso toda hora? Não só nos 30 minutos iniciais do nosso culto, mas no nosso dia a dia, no nosso viver diário, nas lutas, nos problemas, nas alegrias, nas tristezas. As mesmas promessas que a gente faz no casamento, eu acho que a gente deveria fazer também para o Senhor. Na saúde ou na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, né? Isso deveria ser assim a nossa relação com o Senhor. Nada me separará do amor de Deus. Não há nada que possa me separar do Senhor. Mas é preciso estar vivo para isso. Há muita gente que não louva porque na verdade está morto. Há muita gente que não desenvolve essa adoração porque, embora esteja na igreja, não é convertido de verdade. E só é convertido de verdade quem nasceu de novo. Jesus falou a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Veja, amados, frequentar uma igreja não é o suficiente. Ler a Bíblia não é o suficiente. Falar das coisas de Deus não é o suficiente. É necessário nascer de novo. Conhecer sobre Deus não é o suficiente. É necessário nascer de novo, disse a palavra do Senhor. E é por isso que muitos continuam mortos. Você, se pegar um morto, fizer uma boa maquiagem... Sabia que tem gente que é especializada em maquiar morto? Sabia? Faz a maquiagem no morto, o morto fica... Pastor Paulo faz maquiagem no morto? Pastor Paulo é especialista. Ele faz maquiagem no morto. Uma beleza. Você olha para o morto, parece que o morto está vivo. E aí você pode andar com esse morto para todo lugar, mas ele está morto. Ele nunca vai louvar, ele nunca mais vai abrir a boca, embora ele tenha uma aparência linda que pode ser produzida. Assim são aqueles que ficam anos na igreja, mas nunca deixam a morte. Continuam mortos nos seus delitos e pecados. Não chegam para a vida. Podem até ter um bom disfarce, uma boa maquiagem, mas continuam mortos. E se estão mortos, a Bíblia diz, os mortos não louvam ao Senhor. Mas nós que somos vivos temos essa oportunidade. E a hora de louvar é agora. É agora, mas agora eu estou sofrendo, então louve mais ainda. Amém? Agora eu estou com um problema, então adore mais ainda, com mais intensidade. Você sabia que algumas guerras Israel venceu louvando ao Senhor? Adorando a Deus? Venceram cantando e a batalha foi vencida? Então é hora de cantar é agora, a hora de louvar é agora, porque um dia, irmão, quem não louva aqui, vai ter que um dia confessar obrigado. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E quem louva aqui, também vai louvar no céu. Para a gente terminar, abra em Apocalipse capítulo 5, lá no final da Bíblia, Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Apocalipse 5, 13, diz assim: Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Veja, toda criatura, tudo no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo estava louvando na visão de João. Todo ser que respira louve ao Senhor, diz a Bíblia. E um dia todos louvarão ao Senhor. Mas você tem a oportunidade de louvar agora, irmão. Você tem a oportunidade de hoje fazer isso. Então, quando você começa a louvar, por causa do reconhecimento da misericórdia de Deus, essas misericórdias se renovam cada manhã sobre a tua vida.
elas se prolongam mais e mais sobre a sua vida. E quando você louva o Senhor pelas dificuldades, as dificuldades chegam ao fim. Você acredita nisso? Quando você louva apesar das lutas, as lutas certamente chegarão ao fim. Mas o segredo é louvar, porque a finalidade do homem é louvar. Deus criou você para louvor da sua glória. Quando o homem pecou, a imagem e a semelhança de Deus foram rompidas, e também a sua finalidade. Na conversão, nós resgatamos a imagem e semelhança de Deus e resgatamos o louvor ao Senhor. É hora de louvar a Deus. Não só com a boca, amém, irmãos? Mas com o coração. Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor. Não só com o hino que vamos cantar agora, mas que durante a sua vida, no seu dia a dia, amanhã no seu trabalho, em todos os momentos, na sua casa, tudo que acontecer, louve ao Senhor. Vigie a sua boca. Se a sua boca estiver reclamando, estiver dizendo alguma bobagem, põe um guarda na porta da tua boca, para que dela só saia louvor, e louvor perfeito. Amém? Louve ao Senhor. Obrigado, Pai. Meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti. Obrigado, Senhor. E do teu Espírito que habita em mim. As trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar. Vamos orar. Fala com Deus agora. Aquilo que você cantou aqui nesse louvor, nós declaramos aqui: ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Amados, é lindo esse louvor, mas mais do que lindo, ele tem que ser verdade na nossa vida. Ainda que o mal aconteça, ainda que o pior sobrevenha, que a nossa boca não se feche, que o louvor continue fluindo, que a adoração continue reinando em nossa vida, que ele seja fruto de verdade desses lábios que confessam Jesus, porque são os lábios que confessam Jesus, o lábio dos convertidos, irmãos. Só é convertido aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Pai, eu quero te pedir essa noite aqui junto com os irmãos. Meus amados, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a te adorar, a te louvar em todo o tempo da nossa vida, mesmo nas lutas e dificuldades. Que nós possamos nos submeter a Deus para podermos resistir ao diabo. Que ele bata em retirada, ele fuja de nossas vidas. Que ele encontre aqui adoradores, Pai, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Que o diabo nada tenha em nós, Senhor, nada tenha contra nós, Pai, mas que só encontre em nós palavras de louvor, de gratidão, de agradecimento ao Senhor, de exaltação ao Deus da nossa vida, que tudo tem feito maravilhosamente bem, a quem nos submetemos com alegria, nos humilhamos na Tua presença, Pai, porque reconhecemos o quanto somos amados pelo Senhor, o quanto Teu amor nos salvou, Pai, e sabemos que nada há de nos separar dele. Eu te peço, ó Deus, toca nos meus irmãos essa noite, naqueles que chegaram aqui essa noite entristecidos, com um problema, com uma dificuldade, Pai, naqueles que estão vivendo situações difíceis, mas que não parem de te adorar, que não parem de te louvar.
Que, ó Deus, te exaltem em todo o tempo, como disse Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive, e no final ele se levantará sobre a terra. E o Senhor já se levantou, o Senhor está reinando, o Senhor vive e reina para todo sempre. E nós te louvamos e te adoramos, Pai, pelo que tu és, não pelas circunstâncias, mas pelo que tu és. Levanta aqui adoradores, meu Deus. Tira de nós toda murmuração, toda queixa, toda boca maldita que reclama, que fala mal. Em nome de Jesus, limpa-nos, Senhor, para que em nós só haja louvor e adoração. Somente os vivos podem louvar ao Senhor. E nós estamos vivos por tua graça. Te agradecemos, Pai. Abençoa a igreja, abençoa o teu povo. Em nome de Jesus. Louve ao Senhor. O meu louvor Fala para Ele. É fruto de lábios que confessam o teu nome. É fruto do amor. Lábios que confessam o teu nome. É fruto da tua graça, Pai. É fruto de tua graça E da paz que encontro em ti. e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre. Pra sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça E da paz que encontro em ti. e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Obrigado, Senhor. Te louvamos, Pai. Te louvamos, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louve sempre, irmão. Louve, adore ao Senhor. Em todo momento. Amém? Que haja uma alegria, uma gratidão no teu coração. Comece nas pequenas coisas. Amém? Nas pequenas coisas da vida. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por tudo. Por você estar aqui essa noite, não é? Ter ouvido a palavra, ter irmãos na igreja. São motivos mais do que suficientes. Você não está sozinho, não é? Nós estamos juntos na presença do Senhor.